preparar pro futuro é nossa missão. Muitos anos de história na educação. Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam praticando alguma atividade física. Nesse momento de quarentena, é importante que a gente também cuide da nossa saúde, que a gente leia bons livros, assista bons filmes, que a gente tenha uma diversão, um momento de interação com a família. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o ciclo de vida, como funcionam as relações alimentares dos seres vivos. Para isso, eu trouxe um material bem interessante para a gente entender sua formação. Como funciona a relação alimentar dos seres vivos no ambiente, na natureza? Primeiro, existem os decompositores, que está em primeiro lugar para a formação alimentar dos animais. Esses decompositores podem ser galhos de árvores, folhas de plantas, pode ser até a própria raiz, ou algum inseto, algum animal que morreu naquele ambiente e que sua matéria entrou em decomposição e deu formação a um solo mais fértil. Esse é um momento importantíssimo, porque quando isso ocorre, a planta que recebeu aquela matéria orgânica, ele tem um fluxo de energia muito maior, que será transferido para aquele animal herbívoro, que por sua vez, ele serve de alimento para o animal carnívoro. E essa é toda uma relação alimentar que nós temos no ambiente. Para isso, a gente vai entender um pouquinho como funciona essa relação alimentar e a formação dos fungos no ambiente. E que ele tem informações importantíssimas para que a gente entenda como se dá a decomposição. Vamos entender um pouquinho mais? Aqui nós temos, nesse caso, uma placa de Petri, onde foi desenvolvido um bolor no queijo, que é um tipo de alimento muito comum e que ele tem líquidos em seu interior. Isso se dá facilmente à formação dos bolores, por sua umidade. Nesse caso, nós podemos entender que tanto o ambiente pode ser um fator importantíssimo para essa formação de fungos, como também o líquido armazenado nesse tipo de alimento. Embora haja uma conservação do meio, ele também tem um tempo de validade. E para que isso aconteça, observem que nesses pedacinhos de queijo que foram separados, essa placa que tem escura, ela mostra, um círculo mais escuro, mostra que aqui está havendo a formação de fungos, que a gente chama de bolor. Como é essa estrutura do bolor? É uma formação esporângica, parece pelinhos, e esses pelinhos se espalham facilmente no ambiente. Eles podem fixar nas paredes, nos objetos, e aí começa a formação do mofo. Esse mofo, ele não é benéfico à saúde. Ele traz problemas graves para a saúde humana. Então, quando um alimento começa com essa formação fúngica, ele demonstra que esse alimento não está bom para o consumo. Nesse caso, o bolor, que pode estar no queijo, o bolor pode ter formação no pão, o bolor pode ter formação na laranja, no limão, na banana, em frutas que fornecem muito nutrientes. Ou seja, os fungos e os bolores, eles só têm formação a partir de nutrientes e eles se alimentam justamente dos nutrientes desse alimento e a sua formação é bem rápida. E o ambiente também ajuda. Se for um ambiente que esteja úmido, frio, ele vai dar maior sustentação e formação a esse fungo ou a esse bolor. Já na natureza, no ambiente, isso se dá naturalmente e que é importantíssimo para a relação alimentar. No nosso caso, esse bolor que a Matilda acabou de mostrar, ele não é benéfico à nossa saúde, aos seres humanos. Ele é benéfico para o ambiente, para a natureza. Por isso se deu essa sua formação. Ele está envolto nessa placa de Petri,
que tem uma tampinha e tem uma base. Essa placa de Petri só pode ser utilizada num ambiente que tenha todos os cuidados e ele não será destampado, porque no momento que ele é retirado a sua tampinha, a tampinha da placa de Petri, esses esporângios podem se espalhar no ambiente, causando uma infestação de fungos. Ele vai se espalhar nas paredes, nos objetos, e não é o nosso intuito aqui. Essa placa de Petri, ela nos ajuda a ter proteção no manuseio, para que vocês possam observar um pouquinho desse fungo, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai entender um pouquinho mais como se dá essa formação. Para que a gente entenda todos os bolores dos alimentos, na nossa próxima aula de interação, eu vou estar mostrando a vocês como se forma o bolor do pão. E aí a gente vai entender um pouquinho como é que a gente deve manter a conservação do pão e de algumas frutinhas, para que nesse ambiente que nós estamos, nesse momento mais úmido, haja maior conservação dos alimentos. Até a nossa próxima aula e um beijo, tia Matilde. Até lá! Preparar pro futuro é nossa missão. Muitos anos de história na educação.